Muito bem, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, continuando a gravação da Lei Seca, dos recursos. Você pode aumentar a velocidade desse vídeo, mas uma coisa você não pode esquecer é de deixar o like, de deixar o joinha. São poucos likes, são poucos joinhas aqui na leitura da Lei Seca. Deixa aí, ajuda muito, viu? Dos recursos. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração. Pessoal, esses aqui que estão marcados de verde com o retângulo azul e a seta vermelha, esses aqui são os que caem para o TJ São Paulo. Mas é importante saber da existência dos demais, que existe o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, tá? O agravo em recurso especial ou extraordinário, os embargos de divergência, né? Porque assim, às vezes a prova cobra só a literalidade do artigo 994. E aí a gente se apega muito aos recursos que caem na prova, e tá certo, que são esses aqui: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, e não sabe desses aqui. Só que o artigo 994, todo ele está previsto para cair. E a banca pode trazer a literalidade dele, falar assim: olha, são cabíveis os seguintes recursos. Aí a banca pode dar apelação, agravo interno, recurso ordinário, recurso extraordinário, e vai estar certo. Ela pode falar assim: ó, são cabíveis, dentre outros, os seguintes recursos. E pode dar exemplos aqui de recursos, e não apenas de apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração, que são o que nós vamos estudar mesmo aqui, porque cai no TJ. Mas a denominação do recurso pode cair, não é? E aí é importante saber que tem aqui, ó, os embargos de divergência, tá bom? Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Sobre o recurso impedir ou não a eficácia da decisão, tem uma coisa importante: a apelação possui efeito suspensivo, tá? A regra é que os recursos, eles não impedem a eficácia da decisão. É a regra. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, ponto. É verdade, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Aqui mesmo no Código de Processo Civil já tem uma disposição em contrário, já tem uma disposição legal que vai contra a afirmação do 995, que é o 1012. Se a gente pegar aqui, olha, o 1012, olha, o que vai dizer o 1012? A apelação terá efeito suspensivo. Então, o próprio Código de Processo Civil já traz uma exceção à regra, dizendo que a apelação terá efeito suspensivo, tá bom? Então, é muito importante ficar ligado nisso, porque a gente se liga muito à regra e às vezes esquece da exceção, tá? A regra é: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal. E o próprio Código de Processo Civil já é uma disposição legal, traz uma disposição legal. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata a produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O recurso pode ser interposto pela parte vencida. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Olha aqui, pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público, ele pode ser parte, pode ser fiscal da ordem jurídica ao mesmo tempo, ou ele pode ser apenas fiscal da ordem jurídica, beleza. Não importa, o Ministério Público sempre pode recorrer, tá bom? A depender do caso concreto. A depender do caso concreto, hein? A depender do caso concreto. Mas eu acredito que o Ministério Público aí, se percebendo uma irregularidade no processo ali, ele vai recorrer, ele vai recorrer não, ele pode recorrer. Ele pode recorrer, tá? Até porque não é obrigado a recorrer. Não existe essa obrigação de entrar com recurso. O recurso, ele é voluntário, a depender do caso concreto aí, da lei que rege o Ministério Público. Se houver uma irregularidade e o Ministério Público ele for obrigado a recorrer, ele vai recorrer, mas a gente não vai se preocupar com isso, a gente vai se preocupar com o artigo 996. Nós não vamos nos preocupar com uma legislação específica, por exemplo, quem estuda para concurso do Ministério Público. Não é o nosso caso aqui, tá? O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre
a relação jurídica submetida à apreciação judicial, atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. O terceiro, para que ele possa recorrer, ele tem que demonstrar isso, que essa decisão vai afetá-lo. Ou porque ele é titular do direito, não é? Ou porque ele pode ser atingido através dessa decisão. Ou ele é titular mesmo do direito, ou ele pode discutir em juízo como substituto processual. Mas de alguma forma, o terceiro tem que demonstrar legitimidade processual para poder recorrer. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Então a gente entende aqui que os recursos são independentes. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Aqui é o recurso adesivo, que cabe, se eu não me engano, na apelação, no recurso especial, né? Tem aqui embaixo aqui. Nós vamos ver, será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, tá? O recurso adesivo cabe na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Muito bem, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Às vezes, pessoal, autor e réu perdem, né? Por quê? Porque às vezes o autor ganha, mas não ganha da forma que gostaria, né? Às vezes o autor ele pede indenização por danos materiais e morais. Ele ganha indenização por danos materiais, mas não ganha indenização por danos morais. O réu perdeu ali, por exemplo. Ou às vezes o réu ganha, né? O réu ganha, o réu ganha em sede de reconvenção, por exemplo. O autor perde, mas o réu ganha parcialmente em sede de reconvenção. Reconvenção é o contra-ataque do réu contra o autor, né? Beleza. E aí, se os dois perderem alguma coisa no processo, por qualquer motivo, ambos podem recorrer. E ambos podendo recorrer, o outro pode aderir ao recurso, pode aproveitar o recurso do cara e entrar ali com o recurso adesivo. Só que o recurso adesivo cabe na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Tá? Muito bem. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade de julgamento do tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte. Veja bem, o recurso adesivo ele é regido pela mesma regra do recurso em que ele ficou colado ali, o recurso adesivo, que ele ficou colado. Se foi aderido aí a uma apelação, fica subordinado ao rito da apelação. Se o recurso adesivo aí foi em sede de recurso extraordinário, fica submetido, fica restrito aí às regras do recurso extraordinário. E tem essas disposições aqui, ó, será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo que a parte dispõe para responder. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Não será conhecido o recurso adesivo se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Então, se a pessoa entrou com recurso adesivo, por exemplo, em sede de apelação, a apelação principal, ela não foi conhecida ou houve desistência da apelação principal, o adesivo não será conhecido. O recorrente poderá a qualquer tempo, tá? O recorrente poderá a qualquer tempo e sem anuência da parte do recorrido ou dos litisconsortes desistir do recurso. Então, a qualquer tempo você recorreu, você pode desistir do seu recurso. Você não precisa de autorização de ninguém. Você não precisa que a parte contrária autorize que você desista. E lembre-se que se houver desistência do recurso principal, o recurso adesivo não será conhecido. Ou ainda se o recurso principal não for conhecido também, se for considerado incabível, for considerado inadmissível o recurso principal, o adesivo também não será conhecido. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Pessoal, às vezes o recurso do cara é tão bom, né, que a repercussão geral
ela já tinha sido reconhecida, já tenha sido reconhecida no recurso. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, analisando o recurso, tá? Conheceu a repercussão geral e agora a parte quer desistir do recurso. Pode desistir? Pode. A pessoa pode desistir do recurso a qualquer tempo, mas a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido conhecida, porque a repercussão geral é uma matéria de ordem pública, entendeu? Independe da vontade da pessoa. Ela desiste do recurso, mas a repercussão geral vai continuar. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. Porque senão fica a impressão que a pessoa não pode desistir do recurso. Desistir pode. Não vai impedir a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida. E daquela objeto de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. E daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. E daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. João, então aqui tem uma diferença, não tem? Tem, pessoal. Renúncia é diferente de desistência. Quando a parte renuncia ao direito de recorrer, ela sequer entra com recurso. Ela renuncia mesmo ao direito de recorrer. A desistência, a parte não renunciou ao direito de recorrer. Ela entrou com o recurso, tá? Ela entrou com o recurso, só que aí depois ela desistiu. Já na renúncia, ela nem chega a entrar com o recurso. Ela não chega a impetrar o recurso e tal, a interpor recurso. Não. No caso da desistência, da renúncia, é antes de qualquer recurso, tá bom? Então pega aí que a desistência, a parte entrou com o recurso e desistiu. A renúncia, ela nem chegou a recorrer. Ela desiste de recorrer, tá bom? A renúncia é tipo uma desistência de recorrer, entendeu? Talvez essa palavra até confunda você, mas veja, a renúncia é quando você desiste de recorrer, mas você não chega a entrar com o recurso. A desistência, você recorreu e desiste do recurso. Você não desiste de recorrer, porque você já recorreu, mas você desiste do recurso em si. A renúncia não. A renúncia você nem chegou a recorrer. Desculpa se eu fiz um nó na sua cabeça aí agora. A parte que aceitar, independe da aceitação da outra parte. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Ora, se a desistência independe da aceitação da outra parte, ou dos litisconsortes, a renúncia que a pessoa sequer recorreu, se a desistência que a pessoa já entrou com recurso independe da aceitação da vontade da outra parte ou do litisconsorte, independe da vontade. Imagina a renúncia que a pessoa sequer recorreu, ela já está renunciando antes de recorrer. Aí que independe mesmo, porque pensa comigo. A renúncia, né? A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Então, se a parte reconheceu expressamente ou tacitamente a decisão, ela não pode recorrer, tá bom? Ela não pode recorrer. Então, vamos supor que você faz assim. Vamos supor assim, ó. Você é condenado a pagar 10 mil reais de indenização por danos materiais. Você paga os 10 mil e depois quer recorrer. Olha aqui, considera-se a aceitação tácita, a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então isso aqui é o que? A aceitação tácita. Você é condenado a pagar 10 mil, você paga os 10 mil e depois quer recorrer contra a sentença que te condenou a pagar 10 mil. Não tem como, olha. Considera-se aceitação tácita, a prática sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Veja que esse ato é incompatível com a vontade de recorrer. Você pagou os 10 mil reais e você agora quer recorrer. Ora, se você era contra a sentença, você teria de recorrer antes, mas você já paga e recorre? Não, se você pagou, você está aceitando tacitamente a decisão, está tudo certo. Então você não pode recorrer. Agora, tá vendo isso aqui? Dos despachos não cabe recurso. Rapaz, esse artigo 1001 é tão simples,
e tão perigoso. Um dia desse eu errei uma questão disso aqui. Dos despachos não cabe recurso. É um artigo simples e perigoso. E pior que o simples é que é o perigoso, viu? Dos despachos não cabe recurso. Não cabe recurso dos despachos. Não cabe recurso dos despachos, tá? Não é dos despachos, não cabem recurso, não. É não cabe recurso dos despachos. A decisão pode ser porque o que não cabe? Recurso, entendeu? Ó, recurso aqui é o sujeito. Recurso é o sujeito, por isso que é assim, ó. O que não cabe? Recurso. Do que não cabe dos despachos, é do que não cabe. Do que não cabe. Não cabe recurso dos despachos. Por isso que aqui não tá assim, ó, não cabem, não cabem. Tá errado se falar não cabem. Porque o que não cabe é recurso. Recurso é o sujeito aqui, ó. Recurso é o sujeito. Tá? Beleza? Não cabe recurso dos despachos. O que não cabe? Recurso. O recurso não cabe dos despachos. Beleza? A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Às vezes você não concorda com parte da decisão, não com toda a decisão, mas com parte. Às vezes, por exemplo, o réu, ele foi condenado a pagar a indenização por danos materiais e morais. Ele entende que a indenização por danos materiais é cabível, ele entende que está tudo certo, mas a indenização por danos morais, ele entende que ele não ofendeu a dignidade da vítima e tal. Por exemplo, ele derrubou, ele bateu no carro da vítima, mas ele não xingou, ele não tentou humilhar a vítima. Ele entende que não cabe dano moral. Então ele vai recorrer apenas contra o dano moral, o dano material. Ele entende que realmente ele bateu no carro da vítima e que tem que indenizar. Mas o dano moral ele entende que ele não fez nada que abalasse ali moralmente a vítima, né? Então ele recorre só contra o dano moral, o dano material ele não recorre. Então a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados... Desculpem, nossa, eu arrotei sem querer aqui, viu? Foi sem querer mesmo. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados à decisão. Eu vou marcar aqui e vou marcar aqui o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que são intimados da decisão. Fica assim, olha, o prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que são intimados da decisão. Quem são intimados da decisão? Os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Às vezes a audiência é proferida, às vezes a decisão é proferida na audiência. E aí eles já saem da audiência intimados, né? Já saem da audiência intimados. Aplica-se o disposto no artigo 231, inciso 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. O que está lá, inciso 1 a 6? Vamos ver lá. Incisos 1 a 6. 231, 1 a 6. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. É o artigo 231. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão-chefe de secretaria. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. O dia útil seguinte à consulta, ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. A data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação e intimação se realizar em cumprimento de carta. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem justo motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Cadê 233? Ah, os prazos, beleza.
Então, aplica-se, né, a data de início do prazo para a contagem do prazo do recurso. Aplica-se esses prazos ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Então, aqueles prazos ali vão contar para o réu. São aqueles prazos que vão contar. No prazo para a interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. No prazo de interposição do recurso, a petição do recurso, ela será protocolada em cartório ou conforme conforme as normas de organização judiciária. Por exemplo, ali as normas da Corregedoria do Estado de São Paulo são exemplos de normas de organização judiciária. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada a data de interposição da postagem, porque vamos supor, a pessoa que recorreu postou o recurso nos correios, né? Tranquilo. Só que aí os correios, eles não entregaram no prazo o recurso. Mas não importa. Se a data da postagem estava no prazo, é a data da postagem que vai ser considerada. Então a pessoa recorreu dentro do prazo, ela postou lá nos correios. Só que aí os correios não entregaram no prazo. O que importa é a data da postagem. Para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição dos recursos é de 15 dias. Então, pessoal, só os embargos de declaração é que tem prazo de 5 dias. Todos os demais recursos, todos os demais recursos têm prazo de 15 dias. Só os embargos de declaração têm prazo de 5 dias. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado no ato de interposição do recurso. Tem feriado? Comprova no ato de interposição no recurso. Só que isso aqui é feriado local. Porque você há de concordar comigo que se o feriado é nacional, não precisa comprovar, não é? Agora, o feriado local, porque veja bem, vamos supor que na cidade da pessoa, naquele dia é feriado. Também não tem como, né, o órgão do Poder Judiciário saber que naquele dia é feriado local ali para a pessoa. Então, no caso do feriado local, a pessoa vai comprovar, né, no ato de interposição do recurso. Por isso aqui está falando aqui, ó, feriado local. A parte vai comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Porque, como eu disse, fica difícil também para o Poder Judiciário saber que ali, naquela localidade, é feriado local, beleza? Então tem que comprovar. Não é feriado nacional não precisa comprovar. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte, ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então o prazo ele não corre do zero, ele volta a correr da onde estava, até porque foi suspenso. Só o prazo interrompido é que volta a correr do zero, tá? Então, se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier ao falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda a duração do processo, suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita. Então, se um litisconsorte recorreu, a todos aproveita. Salvo, olha isso aqui, ó, se distintos ou opostos os seus interesses. Se os interesses dos litisconsortes forem diferentes ou forem opostos, um é contra o outro, os interesses, não tem como. Mas olha, se os
os interesses forem semelhantes e não se oporem, não se opuserem, a forma correta de falar é essa, não se opuserem, então o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveitará, tá? O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros, quanto às defesas opostas ao credor, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Porque assim, a solidariedade passiva, a pessoa que vai pagar, né? A pessoa que vai pagar tem solidariedade passiva. O recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros devedores. Quando as defesas opostas ao credor forem comuns, quer dizer, as defesas dos devedores opostas ao credor são comuns. Então, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros devedores quando as defesas opostas ao credor, porque eu sou o devedor, e as defesas opostas ao credor são comuns. Então, um recurso interposto por um devedor vai aproveitar os outros devedores, havendo solidariedade passiva. Solidariedade passiva, de pagar. A passiva ali não é de pagar, estou falando do devedor, tá? O devedor vai pagar. Essa solidariedade passiva do réu, de quem vai pagar, se o recurso for interposto por um devedor, vai aproveitar os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Quando as defesas opostas ao credor lhe forem comuns, o recurso do devedor vai aproveitar os outros devedores. Certificado do trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, veja bem, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Isso aqui é o 1006. Certificado do trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, é super importante isso aqui, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Então vamos lá. Certificado do trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo, lembrando que preparo é devido, seja em autos eletrônicos, seja em autos físicos, a não ser que exista uma disposição legal dizendo que não é, por exemplo, gratuidade da justiça. Eu errei uma questão dessa aqui no TJ São Paulo, tá? Por causa disso. O preparo, que é pagar o recurso, é devido. O que não é devido nos autos eletrônicos é o porte de remessa e o de retorno. Mas o preparo, seja em auto eletrônico, seja em auto físico, o preparo é devido, que é pagar o recurso. Pagar, tem que pagar. Seja auto eletrônico, seja auto físico, não esquece isso, João. Agora, porte de remessa, porte de retorno, que se for auto eletrônico não precisa pagar, mas o preparo tem que pagar, tá? Aí isso aqui vai depender. Se for o caso de gratuidade da justiça, aí beleza, não paga. E outros casos aí legais, mas em regra tem que pagar, sob pena de deserção. Tem que pagar sob pena de deserção. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno. Olha aí, ó. É um exemplo aqui que não precisa pagar. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno. Os recursos interpostos pelo Ministério Público
pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal, por exemplo, gratuidade da justiça. Então, nesses casos aqui, do parágrafo 1º do artigo 1007, tá? 1007, nesse caso aqui, é porque a própria lei está dizendo, tá? Que não precisa pagar. Não precisa pagar para recorrer. Vamos falar assim, as entidades públicas, né? As entidades públicas aí, mas aqui fala e respectivas autarquias, então você não vai colocar aqui, olha, fundação de direito privado, você não vai colocar aqui fundação pública, você não vai colocar aqui sociedade de economia mista, empresa pública, porque aqui fala, são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias. Então aqui claramente cita autarquia. As outras entidades públicas como empresa pública é de direito privado, né? Mas não vai entrar no caso aqui. Vamos pegar a autarquia e pelos que gozam de isenção legal, gratuidade de justiça. Aí não precisa pagar nem o preparo, nem que o preparo quer pagar mesmo o recurso e nem o porte de remessa e de retorno. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, tá? Porque o preparo, pessoal, tem que pagar. Porte de remessa e de retorno vai depender se é auto físico ou não, mas o preparo tem que pagar. Implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, olha aqui, ó, se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado, aqui, ó, na pessoa de seu advogado, pega isso aqui, que é na pessoa do advogado, tá? Não é pessoalmente a intimação, olha aqui, ó. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado, aqui, ó, na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Observa que aqui não fala que é dispensado do preparo, porque mesmo em processos eletrônicos o preparo vai ter que ser pago, a não ser que seja lá a União, Estado, Distrito Federal, município, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Defensoria Pública também, Ministério Público, ó, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios. Aqui fala só Ministério Público, né? Não fala Defensoria Pública, né? Bom, nós vamos pegar aqui, porque se lá em algum inciso do processo civil, algum artigo do processo civil falar Defensoria Pública, mas aqui não fala, tá? São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias. Então aqui não fala pela Defensoria Pública, tá? Apesar de eu acreditar que também é dispensado de preparo, inclusive porte de remessa de retorno, até porque a Defensoria Pública atende pessoas hipossuficientes, mas eu vou pegar a literalidade disso aqui, tudo bem? A literalidade do parágrafo 1º do artigo 1007. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, implicará a deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado, não é intimação pessoal, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. É dispensado o recolhimento do porte de remessa de retorno no processo em autos eletrônicos, mas o preparo não é dispensado. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado. O recorrente que não comprovar na pessoa de seu advogado, ele será intimado, olha aqui, ó, será intimado aonde? Será intimado na pessoa de seu advogado. Será intimado na pessoa de seu advogado, olha aqui, ó. Será intimado
na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro. Olha só, vamos supor que a pessoa não fez o pagamento, nem do preparo e nem do porte de remessa e de retorno. Ele vai ser intimado na pessoa de seu advogado para realizar o pagamento em dobro, né? Então que ele vai pagar em dobro. Beleza. Sob pena de deserção. Ele não comprovou que recolheu no ato de deposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno. Ele será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Tudo bem, sob pena de deserção. Nesse caso aqui, ele não pode fazer complementação da insuficiência parcial do preparo. Ele não pode fazer complementação. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º, que é quando ele deixa de comprovar, né? Ele é intimado para recolher em dobro e ainda recolhe parcial e depois quer complementar. Aí é vedada essa complementação. Provado o recorrente, justo impedimento, viu? O recorrente provou um justo impedimento. O relator, ele relevará a pena de deserção. Isso aqui é uma ordem. Não é que o relator poderá relevar. Se ele provou justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível. A outra parte não pode recorrer e falar assim, olha, o relator relevou a pena de deserção da outra parte lá, eu vou recorrer. Não, não pode recorrer. Por quê? Porque foi um justo impedimento. Provando o recorrente, justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Então aqui ele vai fixar um prazo de 5 dias. A decisão é irrecorrível se é por justo impedimento. 5 dias para efetuar o preparo. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a pena de deserção, porque aqui foi um equívoco, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Então aqui, olha, realmente houve um equívoco no preenchimento da guia de custas. Não implicará a aplicação da pena de deserção, porque foi um equívoco, foi um engano. Aí o relator vai intimar, tá, o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Então, a decisão do tribunal, que é o efeito substitutivo, o julgamento do tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Substitui, tá, pessoal? O julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada. Substitui. Aquela decisão que foi impugnada deixa de valer e vale a decisão do tribunal, no que tiver sido objeto de recurso. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Beleza? Essa aqui foi a parte da teoria geral dos recursos.